Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Jessica Disson. Jessica Disson nasceu no dia 2 de maio de 1982 em Shepherdsville, Kentucky, Estados Unidos, filha de Edna e Michael Disson. Ela tinha 2 irmãos mais novos e todos se davam muito bem. Eles eram uma família muito unida. A jovem foi descrita como sendo muito responsável e estudava bastante para, um dia, se tornar uma contadora bem-sucedida. No dia 10 de setembro de 1999, a mãe da Jéssica, que a essa altura já estava com 17 anos de idade, ela chegou na casa da família por volta das 13 horas e ela percebeu que o carro da sua filha estava lá na garagem. E isso foi bem estranho, porque a Jéssica, a esse horário, deveria estar na escola. As aulas terminavam somente às 14h30, então só depois desse horário que ela voltaria para sua casa. A Edna ficou bem desconfiada. Ela então entrou na casa já chamando pela sua filha, mas ela não respondeu. A Edna então ligou para o seu marido, para o Michael, para saber se ele sabia onde a Jéssica estava e por que ela não estava na aula. Mas ele também acreditava que nesse horário ela estava na escola, né? Ele também não sabia aonde mais ela poderia estar. A Edna então foi até o carro da sua filha e encontrou lá o celular, a bolsa, a mochila e um dos sapatos da sua filha. Ela então decidiu ligar para a escola onde a sua filha estudava. E tudo ficou muito mais estranho quando ela teve a informação de que naquele dia a Jéssica não tinha comparecido às aulas. A essa altura os pais da Jéssica já estavam extremamente preocupados. Eles então começaram a ligar para todos os amigos e familiares para ver se alguém sabia onde a Jéssica poderia estar. Mas infelizmente ninguém tinha notícias dela. Eles então decidiram ir até uma delegacia para poder comunicar o desaparecimento da sua filha. Na delegacia, os policiais falaram para eles que, naquele momento, eles não poderiam fazer nada e que eles deveriam esperar mais um dia para reportar esse desaparecimento. A Edna e o Michael saíram da delegacia, mas continuaram a procurar pela sua filha. Eles andaram de carro em toda a região onde eles moravam, perguntavam pessoas na rua, mas infelizmente ninguém tinha visto a Jéssica naquele dia. E no dia seguinte, logo pela manhã, eles voltaram para a delegacia para registrar esse desaparecimento. Mas no início os policiais não fizeram muita coisa, porque eles acreditavam que a jovem tinha apenas fugido de casa e que em alguns dias retornaria. Mas essa hipótese não fazia sentido nenhum para a família dela. Se ela fosse fugir, ela levaria pelo menos a sua bolsa com alguns de seus pertences, os seus documentos, mas ela não levou nada. A família Disson foi bem insistente sobre essa questão. E somente por isso, enfim, os policiais começaram a investigar. A primeira coisa que eles fizeram foi analisar o carro da Jéssica e foi identificado sinais de luta ao lado da porta do motorista. Porém, mais nada foi encontrado que pudesse ajudar a descobrir quem era essa pessoa que, teoricamente, a jovem teria brigado. A família Disson também distribuiu panfletos informando sobre esse desaparecimento e o FBI ofereceu uma recompensa no valor de $18 mil para quem tivesse informações sobre o paradeiro da jovem. 17 dias após esse desaparecimento, os policiais receberam uma ligação de um motorista de caminhão dizendo ter visto algo que parecia com um corpo próximo a um rio. Rapidamente, os policiais foram até o local e realmente encontraram lá um corpo encostado em uma árvore próximo a esse rio. As roupas que estavam nesse corpo haviam sido puxadas até os joelhos e tinham uma corda com vestígios de tinta vermelha, preta e cinza ao redor das pernas. O local onde esse corpo foi encontrado ficava a cerca de 11 quilômetros da casa da família Disson. Os investigadores acreditavam que essa corda ao redor das pernas da vítima
tinha sido utilizada para poder mover o corpo. A 15 metros da onde esse corpo foi encontrado, também descobriram cabelo e fluidos corporais. Essas evidências foram coletadas e levadas para análise, e o corpo foi levado para fazerem uma autópsia. Os registros dentários da Jéssica foram comparados com os desse corpo e, infelizmente, essa comparação deu positiva. Esse corpo era sim o corpo da Jéssica. Na autópsia, descobriram que a causa da morte tinha sido estrangulamento e ela teria perdido a vida cerca de 3 dias após o seu desaparecimento. De acordo com a forma que as roupas estavam no corpo dela, acredita-se que ela teria sido violada, mas os testes que foram realizados não confirmaram essa suspeita. Após essa descoberta, a polícia foi conversar com a família Disson e outras pessoas que conheciam a jovem para tentarem descobrir se ela tinha alguém que poderia fazer ou querer algum mal a ela, pois a essa altura eles estavam trabalhando com a hipótese dela ter sido sequestrada. Rapidamente, um homem se tornou suspeito após conversar com os investigadores por ter mudado a sua história 2 vezes. Esse homem era David Brooks, de 40 anos de idade. Ele era um trabalhador rural e morava ao lado da casa da família Disson. Em sua primeira conversa com os investigadores, ele disse que tinha visto a Jéssica no dia em que ela desapareceu, caminhando em direção à escola onde ela estudava. Depois ele mudou a história dizendo que tinha visto a jovem nesse mesmo dia, porém parada, próximo ao carro dela. Foi então questionado ao David aonde ele estava no dia desse desaparecimento, e ele disse que tinha ficado o dia todo em seu trabalho. Os policiais foram checar essa informação, e ninguém que trabalhava no mesmo local onde o David, trabalhava, pôde confirmar que no dia desse desaparecimento ele tinha ficado nesse local o dia todo. Pessoas também se apresentaram para a polícia dizendo que tinham visto uma van estacionada alguns dias antes do corpo da Jéssica ter sido encontrado nessa mesma estrada, próximo a esse rio. O David tinha uma van e os policiais mostraram a foto desse veículo para alguma das pessoas que passaram essa informação para eles. E todas essas pessoas, confirmaram que a van que eles tinham visto nesse local era sim a van do David. A polícia então revistou essa van e foi encontrada dentro dela uma corda que parecia com a que estava no corpo. O David também fez 6 testes do polígrafo. 2 foram inconclusíveis e nos outros 4 ele não passou. Como tudo indicava que esse homem tinha algo a ver com o que aconteceu com a jovem, ele foi preso, acusado de homicídio capital. O julgamento dele começou em janeiro de 2003 e terminou com esse caso sendo arquivado, porque a prova mais concreta contra ele eram os testes do polígrafo, e a defesa dele alegou que esses testes não poderiam ser levados em consideração, pois no Kentucky eles não podem ser utilizados como prova em julgamento. Dessa forma, esse caso esfriou. Até que cerca de 15 anos após esse crime ter acontecido, uma detetive decidiu reabrir esse caso após um outro detetive dizer a ela que um detento tinha dito a ele que sabia quem era a pessoa que tinha cometido esse crime contra a Jéssica. E esse homem seria o irmão do pai dela, o seu próprio tio, de nome Stanley Disson. Ele teria feito isso porque a jovem estava o ameaçando, dizendo que ela iria contar para todo mundo o segredo dele. E esse segredo era que ele a tinha violado durante um período que ele tinha passado na casa da família. O Stanley teria batido em sua sobrinha enquanto ela estava saindo para ir para a escola. Depois ele a levou até um celeiro abandonado que tinha na região. Ele então a torturou por 3 dias, até que decidiu tirar a vida dela, a estrangulando. Depois, ele levou o corpo até o local onde ele teria sido encontrado. A polícia acabou acreditando nesse detento
pois na época o Stanley já estava preso por violar outros menores, e também era muito estranho esse prisioneiro saber de tantos detalhes, sendo que na época apenas o básico sobre esse caso havia sido divulgado. Assim que a família da Jessica ficou sabendo sobre essa história, o irmão dela, juntamente com um detetive, voltaram até o local onde o corpo foi encontrado, e a alguns metros de lá, eles encontraram o celeiro abandonado reportado por esse detento. Depois de fazerem algumas escavações e de procurarem bastante por alguma evidência que ainda poderia ter no local, mesmo com o passar dos anos, foi encontrado dentro desse celeiro um lençol que estava enterrado. Assim que a família Disson viram esse lençol, eles o reconheceram como sendo o que a sua filha estava utilizando em sua cama no dia em que ela desapareceu. Foram realizados alguns testes nesse lençol e realmente foi confirmado que ele tinha sido sim utilizado pela Jessica. A polícia então foi falar com o Stanley na esperança de que ele confessasse. Ele estava bem nervoso durante essa conversa e negou ter feito algum mal à sua sobrinha. Ele também afirmou que essa história contada por esse detento era tudo mentira. Como não conseguiram uma confissão, os policiais então foram investigar um pouco mais a vida dele e descobriram que o Stanley já tinha violado outras de suas sobrinhas. Essas jovens, que na época dessa descoberta já eram adultas, concordaram testemunhar contra ele em um julgamento. Na época que esses abusos aconteceram, elas não contaram nem para os seus pais, porque elas tinham medo dele. Mas agora, como elas já eram adultas, elas queriam que ele pagasse por tudo que ele havia feito a elas. Em março de 2015, o Stanley foi acusado por homicídio culposo. Ele acabou aceitando um acordo, pois na época desse julgamento, ele já estava cumprindo pena por ter violado outras crianças. Referente a esse crime, ele foi condenado a apenas 20 anos de prisão. Mesmo aceitando esse acordo, ele nunca confessou ter cometido o crime contra a Jessica ou com as outras jovens que o acusaram. O pai da Jessica, o Michael, diz que o seu irmão Stanley liga direto para ele para dizer que não foi ele que cometeu esse crime contra sua filha. Porém, o Michael não acredita nele, pois ele acredita que se realmente o seu irmão fosse inocente, ele não teria aceitado esse acordo no julgamento. O Michael gostaria de não acreditar que o seu próprio irmão fez isso, pois ele o acolheu, o recebeu em sua casa. Ele era família e foi uma enorme decepção para ele descobrir isso tudo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Apesar de nunca ter confessado, existem relatos de várias vítimas do Stanley, e isso deixou ele totalmente sem credibilidade, porque se ele tinha violado outras crianças da sua família, ele poderia sim ter feito o mesmo com a Jessica. Apenas ela teria tido a coragem de confrontá-lo, e por causa disso ele tirou a vida dela. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!